Uma interessante observação que deve ser feita em relação aos órgãos femininos é que os órgãos femininos eles estão na parte interna. Iremos observar que eles estão adaptados para o recebimento dos espermatozoides, condução dos espermatozoides até que ocorra a fecundação no interior da tuba uterina. Vindo de dentro para fora, observaremos os ovários, órgãos esféricos presentes na cavidade pélvica, que apresentam no seu interior os chamados folículos ovarianos, que além de produzir hormônios, conterá no seu interior um ovócito que, durante o período de ovulogênese, irá liberar o ovócito. Logo após os ovários, temos os braços da chamada tuba uterina, antiga trompa de Falópio. Iremos observar que no interior dessa tuba existem cílios que promoverão o deslocamento do ovócito 2 até o útero, havendo ou não uma fecundação. Após essas tubas uterinas, essa tuba uterina no caso, iremos observar o útero, um órgão muscular em forma de uma pera, que apresentará uma musculatura espessa e internamente um tecido que é chamado de endométrio, responsável pela fixação do zigoto. Posteriormente, teremos o chamado canal do parto ou vagina, que mede aproximadamente de 12 a 13 centímetros. Externamente, na mulher, teremos a vulva, que será formada pelos pequenos e grandes lábios, e é exatamente aí onde encontraremos o clítoris, que será responsável pela estimulação de prazer e estimulação feminina. Em relação à fecundação humana, iremos observar que essa fecundação ela é interna, onde os espermatozoides irão se unir ao ovócito 2 no interior da tuba uterina. Geralmente, em uma ejaculação, o número de espermatozoides varia de 200 a 500 milhões de espermatozoides. Ao entrar em contato com o corpo da mulher, alguns desses espermatozoides morrem devido ao pH ácido presente no interior da vagina. Os sobreviventes se dirigem para o primeiro obstáculo, que é a entrada do colo do útero. Passando pelo colo, os espermatozoides terão que decidir em qual das tubas de braços da tuba uterina eles deverão entrar, onde geralmente ocorrerá apenas a presença de um ovócito em um desses braços. O que é importante frisar é que alguns desses espermatozoides também podem apresentar deformações, como uma cabeça curvada ou 2 flagelos. Isso dificulta tanto a penetração quanto a locomoção. Após algum tempo, apenas de 300 a 500 espermatozoides conseguem chegar até o ovócito, onde, a partir de uma estrutura localizada na sua cabeça, chamada de acrossomo, que apresenta enzimas que irão promover o rompimento da membrana, perfurando a membrana do ovócito. Após a entrada de apenas um espermatozoide, que injeta o seu material genético, se conclui a meiose 2, onde há a liberação dos núcleos polares e a formação do óvulo. Ocorre a união dos núcleos, tanto pronúcleo masculino como pronúcleo feminino, e daí se inicia as sucessivas divisões mitóticas, que irá resultar na formação de um aglomerado celular que vai ser denominado de mórula. É importante frisar que a poliespermia não acontece, desenvolvimento embrionário. Quando mais de um espermatozoide consegue penetrar e injetar o seu núcleo, o embrião não se desenvolve. Em relação à embriologia, iremos observar que existem, dependendo do grupo animal, os tipos de ovos, que iremos frisar
é que a quantidade de substâncias de reserva que irão nutrir esse embrião, ela pode variar dependendo do desenvolvimento embrionário, seja ele longo ou curto, ou se ele ocorre em uma estrutura sem que haja contato com a fêmea e o embrião que vai se desenvolver. O primeiro grupo que iremos falar de ovo ou de óvulo é o chamado isolesto ou oligolesto. Possuem pouco vitelo, de consistência homogênea ou quase homogênea, distribuído pelo citoplasma. Ocorrem em equinodermos e cefalocordados, como é o caso do anfioxo. Heterolestos possuem muito vitelo distribuído de modo desigual na célula, estabelecendo uma região chamada de polo animal, onde há pouco vitelo e o núcleo, e outra que é chamada de polo vegetativo, rico em vitelo. Ocorrem em anfíbios e alguns peixes. Telolestos são ovos grandes com muito vitelo distribuído de modo desigual na célula, havendo nítida separação entre uma pequena região do citoplasma sem vitelo, que está o núcleo, polo animal, e uma grande região do citoplasma onde há o vitelo, polo vegetativo. Ocorre nos répteis, nas aves e em alguns peixes. Centrolesto. Nesse, o vitelo ocupa praticamente toda a célula, reduzindo a porção do citoplasma sem vitelo a uma pequena região na periferia da célula e junto ao núcleo. Nesse caso, iremos citar como exemplo os insetos. E os alestos, quer dizer, são grupos muito semelhantes aos oligolestos, e nesse caso a gente observa que esse tipo de óvulo ele irá ter uma nutrição direta da mãe, praticamente sem vitelo. Muitas vezes são classificados de forma comparativa com os oligolestos ou isolestos. Nesse caso, como o desenvolvimento ocorre no corpo da fêmea, tá? A gente iria citar como exemplo o caso dos mamíferos. Antes de entrarmos especificamente na estrutura da segmentação e da clivagem após a fecundação, iremos falar um pouco da gametogênese, que é exatamente a formação de gametas, que será dividida em espermatogênese e ovogênese ou ovulogênese. Iremos observar que esses dois períodos apresentam alguns aspectos que são semelhantes. No caso da espermatogênese, teremos o primeiro período, que é chamado de período germinativo, depois o período de crescimento, período de maturação e período de diferenciação ou espermiogênese. No período germinativo no homem, observaremos que as células germinativas ou primordiais se multiplicam por mitoses, originando novas células germinativas. Apenas algumas dessas células germinativas entram no processo de crescimento, onde, através de um processo de meiose, ocorrerá o surgimento de células haploides, e aí nós teremos, no caso, o período de maturação. Nesse período de maturação, o espermatócito 1 se divide em dois, originando os espermatócitos 2. No período de maturação, esses espermatócitos 2 continuam a meiose, tá? No caso agora a meiose 2, originando espermátides, que no período de diferenciação ou espermiogênese originarão os espermatozoides. Dois aspectos importantes nesse processo de diferenciação devem ser observados: a formação do acrossomo a partir do complexo golgiense e o rearranjo dos centríolos que irão originar o flagelo. Outra coisa importante que iremos observar é que o saldo dentro dessa espermiogênese é que cada espermatócito 1 originará 4 espermatozoides. No caso da ovulogênese ou ovogênese, ocorrerá um período germinativo, período de crescimento e período de maturação. No período de germinativo, as células germinativas se multiplicam, originando novas oogônias. No período de crescimento, a oogônia passa a ser chamada de ovócito, e através de uma meiose, no caso a primeira meiose, no período de maturação, ela irá originar um ovócito 2 e uma estrutura que é chamada de glóbulo polar ou polócito. Na mulher,
nessa meiose 1, ela é interrompida e só vai continuar o ciclo quando essa mulher atingir a adolescência. Essas primeiras fases ocorrerão ainda enquanto ela é um embrião. Quando a mulher atinge a adolescência, o período, de maturação ele continua e só irá cessar se houver uma fecundação, onde o polócito irá originar 2 novos núcleos polares e, após a fecundação, o ovócito 2 origina o óvulo e elimina um outro polócito. Após a fecundação, iremos observar o que nós chamamos de período de segmentação ou clivagem. Dependendo do tipo de ovo, essas clivagens elas podem ser holoblásticas ou meroblásticas. E nós iremos observar que isso está diretamente ligado ao tipo de ovo. Então nós iremos observar o seguinte: holoblástica igual, ela irá ocorrer principalmente em ovos que têm pouco vitelo, que no caso seriam chamados ovos alestos, isolestos, oligolestos e nos heterolestos. E no caso nós vamos ver que as células que são originadas geralmente apresentam o mesmo tamanho. No caso da holoblástica desigual, ocorre quando esses ovos eles produzem ovos em relação à forma diferente, Quer dizer, algumas células são maiores e outras células são menores. Ocorre em ovos heterolestos e alguns oligolestos. Alguns autores ainda chamam a questão de uma holoblástica subigual, um tipo de segmentação desigual em que os bratômeros não diferem muito entre si, ocorrendo em ovos isolestos. No caso, na desigual propriamente dita, esses ovos, essas células são diferentes de forma marcante, onde os micrômeros são muito menores do que os macrômeros. A outra forma de segmentação é a meroblástica, que pode ser dividida em discoidal, ou superficial. No caso da superfície discoidal, ela ocorre em ovos heterolestos, onde a gente observa que existe heterolesto não, em ovos telolestos ou megalestos, onde você tem uma distinção muito grande em relação ao polo animal e ao polo vegetal. Na região onde não tem o vitelo, nós vamos observar uma estrutura que é chamada de cicatrícula, bastante visível em ovos de galinha, em ovos de aves, que é uma estrutura esbranquiçada presente em cima da gema. Então só ocorrerá multiplicação nessa região do polo animal. A região que tem o vitelo não se multiplica. E para a gente finalizar, nós vamos ter o que nós chamamos de segmentação superficial, que ocorre nos ovos centrolestos. As células embrionárias, inicialmente elas se multiplicam, o núcleo se multiplica muitas vezes no interior e posteriormente ocorre a migração para a periferia, onde as células ficam na periferia e a região do vitelo fica mais central.